Salve, salve rockers, salve, salve galera headbanger do mundo todo. Estamos aqui hoje novamente para celebrar a melhor forma de música que existe, chamada heavy metal, ok? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre dois discos aqui que rivalizaram, dois discos que foram muito importantes para minha formação como headbanger, como rocker, para muitos da minha época também. Dois discos, são dois álbuns ao vivo, álbuns duplos ao vivo, tá? É uma coisa que por muito tempo as gravadoras não fizeram, depois de 81 voltaram a fazer, ok? Então, logo em 82 foram lançados esses dois grandes álbuns aqui que rivalizaram. Já vou explicar para vocês essas duas pérolas aqui, Speak of the Devil e Live Evil, Black Sabbath e Ozzy Osbourne, ok? Nós vamos falar primeiro aqui desse grandioso álbum, Speak of the Devil, tá? Speak of the Devil, que no Reino Unido foi chamado de Talk of the Devil, tá? É raro aí quem conseguiu essa cópia aí, mas existe também o Talk of the Devil. Talk of the Devil porque como a expressão é mais falada lá, né? É o mesmo contexto que a gente fala aqui, né? Falando do diabo, né? Speak of the Devil. Então ele fez esse trocadilho porque Ozzy Osbourne, né? Sempre o príncipe da escuridão aí. Muito bem, galera. O Speak of the Devil surgiu em razão do que? O Black Sabbath ia lançar um disco ao vivo com o Ronnie James Dio, com material recente deles, né? Material que incluía músicas do Heaven and Hell e do Mob Rules e de sua discografia anterior. Músicas de Ozzy também, com Ozzy Osbourne. E o Ozzy resolveu lançar esse disco só com músicas do Black Sabbath. Ideia que não foi muito bem aceita por Randy Rhoads e Tommy Aldridge, que estavam na época na banda. Por quê? Eles já estavam assim consagrados com músicas próprias, como músicos, né, profissionais. Eles não precisavam gravar músicas de outras pessoas e eles acharam que isso era um retrocesso. O Rudy Sarzo ficou meio em cima do muro, não disse nem sim nem não, mas o que isso acarretou? O Ozzy ficou pé da vida e estava muito louco e aí despediu a banda inteira. Depois ele disse que não se lembrava disso, lógico, né, porque no grau que o menino andava na época, né, dá para se entender. Então o que acontece? Ele despediu a banda toda, depois voltou atrás, blá blá blá, ficou já aquele clima ruim e o Randy Rhoads disse que logo após cumprirem com essa turnê aí, ele já ia sair fora da banda, ele já ia sair fora de qualquer maneira. Foi nessa época também que ele estava bebaço, que ele foi lá e mijou no Álamo, né? Um símbolo dos Estados Unidos, os caras prenderam ele, então ele foi preso, enfim. O menino estava dando muito trabalho mesmo. Mas voltando a falar do álbum, esse disco aqui vendeu o disco de prata na época, tá? 60 mil cópias logo no lançamento. Ele foi produzido por Max Norman e Ozzy Osbourne junto, tá? Os dois produziram junto. Max Norman mandou muito bem, porque é um disco mais bem produzido sonoramente falando, né? Mais bem produzido do que o Live Evil, tá? Esse disco aqui ele foi gravado em setembro de 82, dias 26 e 27 de setembro de 82, tá ok? Em New York City, no The Ritz, tá? É um álbum que só conta, como eu disse, só conta com músicas do Black Sabbath. Temos aí Symptom of the Universe, Snowblind, Black Sabbath abrindo, né, o disco do lado A, são 4 lados, porque é um disco duplo, né, com essa capa maravilhosa aqui dentro, né. Esse carinha aqui embaixo é um anão, que é um Road, era um Road do Ozzy, que era encarregado de levar drinks para ele no palco, isso mesmo, era a função dele. E ele apelidou carinhosamente esse anão de Ronnie, né? Vocês imaginam por quê? Zoando o Ronnie James Dio, que tinha também acho que 1,5 m de altura. Tive a honra de assisti-lo ao vivo, também Ozzy, mas enfim. Voltando aqui. Esse disco então ele foi muito bem gravado, tá? Principalmente a captação do público, que arrepia mesmo desde o começo. Aquele clássico Ozzy, Ozzy. E o que não aconteceu no Live Evil. Eles não souberam captar legal o público. Eles mesmos disseram que esqueceram, né? Na mixagem, esqueceram do público. E isso fez uma falta tremenda, né? Na comparação entre os dois aí. Então esse disco foi gravado no The Ritz, New York. E é um disco que está entre o Diary of a Madman e Bark of the Moon. Então aí nós temos um outro guitarrista que aconteceu. Porque apesar de tudo isso, o Randy Rhoads ia gravar, mas aí aconteceu o acidente dele, ele morreu, né? O avião caiu, a história você já sabe. Então eles chamaram inicialmente o guitarrista chamado Bernie Torm, que tocou com Atomic Rooster, tocou com Gillan, né? E o Bernie Torm ele não era muito familiarizado com o material
do Ozzy, nem Black Sabbath, tá? Então, assim, no início não deu muito certo, ambos os lados viram que não estava rolando. E daí recrutaram então o Brad Gillis, que tocou nesse disco, que fez um trabalho excepcional, né, na guitarra. Ele apavorou mesmo, ele fez quase versões novas aí na guitarra do Tony Iommi, né? Ele fez uma pegada bem diferente, mais moderna, muita alavanca, muito agudo e tal, com aquela extrato vermelha com escudo preto, assim, é um apavoro, muito bom. Eu sou fãzaço dele por causa desse disco, né? Não pelo que ele lançou com o Night Ranger. E, enfim, ele entrou para a banda, mas ele não estava preparado, principalmente porque ele não conhecia bem o material do Black Sabbath. Ele não conhecia nada de Black Sabbath, ele conhecia o material do Ozzy, mas não conhecia Black Sabbath. Então a Sharon despachou o Ruth Zarzo para passar as músicas para ele no hotel, e durante a turnê, enquanto o Bernie Torme estava também, ele foi tirando as músicas. Depois ele começou a sumir nos shows, mas Bernie Torme ficou no backstage, caso fosse necessário que ele entrasse, caso o Brad Gillis não soubesse alguma música e tal. O próprio Ozzy mesmo nem ensaiou, não fez nada durante esse tempo, ele estava completamente louco. E quando foi para, assim, logo para gravar o último ensaio e tal, ele não lembrava as letras, não sabia nada. Então na época ele não usava teleprompter, nada, então ele usou uma cadeira lá, aquelas cadeiras de acampamento, com um caderno com as letras escritas. Teve show que ele ficou parado lendo a letra ali, tá? Enfim, o show foi bombástico, eles fizeram uma produção bem grande, né? Tinha aquela escadaria, laser, na época, em 82, isso era um absurdo, laser com cruz de ponta cabeça, carrasco do lado da bateria, o anão passava enforcado, era um negócio de uma loucura. E foi assim uma super produção, e o disco teve um grande sucesso, assim, ele vendeu melhor que o Live Evil nos Estados Unidos, o que não aconteceu na Inglaterra. Na Inglaterra o Live Evil vendeu melhor, tá? Enfim, o Tommy Aldridge já sabia o material do Sabbath com antecedência, ele conhecia melhor, mesmo porque ele abriu para o Black Sabbath muitas vezes durante a década de 70 com o Black Oak Arkansas, que é a ex-banda dele, né? E, enfim, é um disco assim que marcou muito pra mim, pra galera da época, tá? É um discaço mesmo, galera, um disco muito top. Eu tenho aqui a minha versão original, de 82 mesmo, tá? Selo Epic, foi lançado aqui no Brasil. Enfim, a magia do vinil, né, galera? Não tem igual, é outro papo. E agora vamos falar um pouquinho então dessa obra-prima aqui também, Live Evil. O Live Evil, para quem não sabe, aqui essa capa aqui, né? Essa pintura aqui é um negócio absurdo, top demais. Essa pintura aqui cada uma dessas figuras aqui representa uma das músicas, né? Você tem aqui Live Evil, ou Neon Knights, desculpa, tá? Heaven and Hell, War Pigs, Mob Rules, Children of the Sea e Children of the Grave ao mesmo tempo, né? Eles estão no mar e estão dentro de um caixão. Iron Man, Black Sabbath, o que mais? Voodoo, Paranoid. Aqui atrás o violãozinho representando a acústica Fluff, que toca lá no finalzinho do show, que vem do Sabbath Bloody Sabbath, né? E tem até uma figura aqui dentro da água, para quem não sabe, aqui dá uma olhada aqui, que tem um bode cabreiro aqui, ó. A carinha dele, que belezinha. Enfim, dentro nós temos aqui, ó, fotos de shows da época, tá? É um discaço, pesadaço, tá? Um disco pesado, começa com a instrumental E5150, e quando eu tive a sorte de assistir Black Sabbath pela primeira vez no Brasil, no Olímpia, o primeiro show deles aqui, não teve banda de abertura, simplesmente Combreu, entrou dessa maneira também, mas entrou com Mob Rules e não com Neon Knights, como abre aqui. Neon Knights na paulada aqui, mais pesada, mais rápida, tá? É um descasso, galera. Tem assim essa passagem de Sign of Southern Cross para Heaven and Hell com Paranoid, é um negócio de louco. É um descasso, para quem é fã de Black Sabbath. Uma grande diferença que eu sinto assim, por exemplo, do mesmo jeito que Brad Gillis foi bem lá no Speak of the Devil, o Ruth Zarzo não chegou aos pés da linha de baixo do Geezer Butler, né? Ele fez uma coisa muito mais simplificada, que Geezer Butler é para poucos, né, meu amigo? Né? O cara é fera. Enfim, quem saiu ganhando fomos nós, Headbangers, que lucramos com essa rinha toda aí, não simplesmente a rinha de Ozzy e Black Sabbath, mas também de Sharon Osbourne com Don Arden, né? Que era o empresário do Black Sabbath, que é o pai da Sharon, que escorraçou com ela quando ele ficou sabendo que ela estava empresariando o Ozzy, né? E então foi uma coisa, ela quis lançar de qualquer jeito esse disco antes
do Live Evil, queria que saísse antes no mercado, antes desse. E ela fez, ainda investiram mais ainda com o Black Sabbath, porque eles fizeram vídeos, né, na época do home video, aquela época que estava saindo videocassete, então saiu o home video do Speak of the Devil. Então ela fez de tudo para provocar. Então foi assim, questão de um mês antes. Em novembro saiu o Speak of the Devil, em dezembro foi lançado o Live Evil. Tá? Eu era moleque, eu lembro quando saiu, e comprei esse disco quando saiu. Então foi um momento assim glorioso na minha vida aí como rocker, como headbanger. Galera, quando então o Dio saiu, o Dio saiu do Black Sabbath depois desse disco. Por quê? Durante a mixagem, né, existe essa coisa, eu sempre falava assim, que não, que ele queria o som mais alto da voz, blá blá blá, mas não foi bem assim a história. O Ronnie James Dio e o Vinny Appice, eles foram lá pro estúdio quando estava marcado para começar a mixagem dos álbuns, do álbum, né, do Live Evil. E eles só fizeram a audição do material, eles não chegaram a mexer nada em mixagem. E o Geezer e o Tony Iommi, eles demoraram dias, né, não apareceram, sumiram. Quando eles apareceram lá, o engenheiro ele perguntou para o engenheiro de som o que o Dio estava fazendo, ele falou que ele gostaria que o vocal ficasse mais alto, mas eles não chegaram nem a mexer na mixagem. E como naquela época eles já estavam meio brigando, porque por um lado o Tony Iommi chamava o Dio de Hitler, pequeno Hitler, que ele já estava dando uma de ditador. E o Dio falou que ele estava fundadaço na droga, ele estava muito louco, não sabia nem o que ele estava fazendo. Então ele achou que o Dio queria produzir sozinho o disco e colocar o vocal no máximo e tal, e não foi isso que aconteceu realmente. Mas eles despediram o Dio e o Vinny Appice junto na época, mandaram os dois embora, e aí isso acarretou com a entrada de Ian Gillan, né, no vocal, que gravou o glorioso Born Again, mas isso vai ficar para outro vídeo. Tem muita história interessante sobre esse disco também, tá? Então, galera, espero que vocês tenham curtido aí as informações. Vamos continuar celebrando heavy metal para sempre, ok? Se você curtiu, dá um like aí, ativa o seu sininho. Estamos juntos aí na caminhada, galera. See you, rock and roll.